Fala pessoal, esse é o Além da Planilha, o podcast que vai além do que a gente aprende nos livros de administração. Aqui, a proposta é falar sobre o que realmente move as organizações, as pessoas, as ideias, a inovação. Eu sou o Lucas e estou muito animado com o episódio de hoje, porque a gente vai mergulhar em um assunto que, apesar de parecer intangível, é extremamente prático quando bem aplicado. E eu sou o José. No episódio de hoje, nós vamos explorar um tema que muita gente associa só à área de publicidade, mas que mesmo assim está no centro de todas as grandes transformações nas empresas: a criatividade. E quando a gente fala de criatividade, não estamos falando só de campanhas publicitárias ou slogans engraçados. Estamos falando de soluções, de estratégias e principalmente de mentalidade. E para começar com esse papo, nós trouxemos o Cauã, que tem estudado bastante sobre o tema. Ele é um estudante da UFES, cursa administração, e ele já tem aí um tempinho, que ele está vivendo a realidade no mercado de trabalho. Por isso, ele consegue enxergar como a criatividade tem sido fundamental, desde os primeiros passos da sua carreira. Cauã, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. E gostaria que você contasse um pouco sobre você, suas experiências, o que despertou seu interesse pelo tema, Porque é uma coisa muito interessante a criatividade e eu gostaria de saber, como é que está sendo isso na sua trajetória profissional e também como que, você percebeu que, eu gosto de criatividade, eu sou uma pessoa criativa, alguma coisa do tipo, e quero trabalhar com isso, quero utilizar no meu ambiente de trabalho. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Oi, gente. Meu nome é Cauã, sou estudante do primeiro período de administração na UFES e já estou começando a entender como a criatividade faz a diferença nas organizações, mesmo no comecinho dessa jornada. Desde o início, percebi que administrar não é só seguir fórmulas prontas, é também encontrar soluções novas para problemas antigos. O que me despertou o interesse foi ver como as empresas conseguem se destacar no mercado só com uma ideia boa. E claro, as aulas do professor Tureta também me deram esse empurrão para refletir sobre como a criatividade pode e deve fazer parte da rotina administrativa. Bem, mas então, quando a gente pensa em administração, a primeira coisa que vem à cabeça é gestão de pessoas, processos, finanças, mas e a criatividade? Como a gente consegue encaixar isso no meio de tantos números e relatórios? Porque, assim, à primeira vista, parece que são mundos muito diferentes. Então, exatamente, Lucas. Muita gente associa a criatividade somente ao marketing, Realmente, ela tem um papel forte nessa área, Um exemplo legal é quando o McDonald's fez uma campanha com a Nutella e o Burger King respondeu com uma provocação. O Mac falou: McDonald's ama Nutella. E o BK respondeu com: BK é raiz. Foi uma jogada muito criativa que viralizou e gerou bastante conversa. Mostrou que criatividade também é estratégia. Não é só para entreter, é para posicionar também, entendeu? Exatamente, pô. Muito interessante essa história do Burger King, fazendo com aquele meme. Nossa, genial. Mas o mais interessante mesmo é que, apesar de toda essa brincadeira, também tem por trás ali como isso influencia o consumidor, Porque uma campanha bem bolada, assim, muda o valor da marca, Muda aquela percepção que você tem sobre a marca. Mas, apesar disso, por trás disso tem uma análise de comportamento, de mercado, tem pesquisa. Então, não é só alguém viu ali, fez uma brincadeirinha assim e foi por isso, não. Muito disso está atrelado aos valores da empresa mesmo, E aonde ela quer chegar. Ou seja, a criatividade não é apenas uma coisa que tá ali por tá, Não é alguma coisa tipo assim que você só faz porque você gosta. Ah, eu gosto de pensar, eu gosto de ter um pensamento ali de brincadeira. Não, ela é um método, É um meio para atingir os objetivos. Exato, José. E isso também serve de inspiração para quem está começando na carreira. Não é preciso estar em um cargo de liderança para aplicar a criatividade. Você pode sugerir melhorias no processo, propor novas formas de comunicação com o time, e tudo isso já é ser bastante criativo, entendeu?
Entendi aqui, calma. Mas eu estava pensando aqui, na minha cabeça estava pensando um pouco. Você acha que a criatividade, essa questão do que você acabou de falar, ela pode ser ensinada? Tipo assim, realmente, alguém pode chegar e falar, olha, para você ser criativo, você tem que ser isso, aquilo. Porque hoje muitos falam nas soft skills, né? E a criatividade certamente entra como ali uma mais geral, né? Porque acaba que, como a gente está falando, né, entra nos setores das empresas e, pô, se você quiser estar atualizado, você tem que, né, saber utilizar a criatividade. Mas ela pode ser ensinada mesmo ou é algo que, tipo assim, só aparece naturalmente mesmo? E como que isso entra no universo da administração também, né? Porque, como eu falei, tem as soft skills, mas na administração em si, como que a gente pode utilizar isso? Então, José, tem dois lados. Tem gente que já pensa fora da caixinha naturalmente, mas também dá para estimular isso. Inclusive, a procrastinação, quando bem equilibrada, pode ajudar, sabia? Tipo, quando você dá um tempo antes de começar uma tarefa, sua mente vai trabalhando em segundo plano. Às vezes, as melhores ideias vêm nesses momentos mais soltos, entendeu? Tipo aquela coisa de as melhores ideias surgem no banho. É porque nesses momentos a gente não tá se esforçando para pensar. Então, naturalmente, elas vão aparecendo, entendeu? Olha, eu acho que algumas pessoas tentam colocar a criatividade em uma espécie de caixa, sabe? Tipo, a criatividade é só para o marketing. Mas e os outros setores? Como a criatividade pode ser aplicada, por exemplo, na gestão de pessoas ou então até nas finanças? Criatividade não é só sobre artes subjetivas, entendeu? Organizar também é uma forma de arte. Já vi empresas que criam formas novas de automatizar processos, fazer treinamentos mais dinâmicos e divertidos. E isso economiza tempo, engaja o time e melhora os resultados. A Nubank é um ótimo exemplo. Eles simplificaram a burocracia do sistema bancário com soluções criativas. Você abre uma conta pelo celular em minutos, ali mesmo, na palma da sua mão. Por trás dessa experiência, tem muita criatividade aplicada. Pô, bacana essa questão do Nubank. E é legal também a gente que está por fora, né, desse ambiente empresarial, mas a gente também é diretamente afetado, né? Porque a gente consegue ver como que as coisas são aderidas e como que traz resultado. Que às vezes as soluções são simples assim, né? Mas de qualquer forma foi uma nova forma de pensar, né? E também para uma pessoa propor uma coisa dessa, né? Que, por exemplo, a gente estava acostumado com os famosos bancões, né? Que sempre teve aquela estrutura mais tradicional. E para chegar com uma nova pegada assim, inovadora, também precisa de coragem, né? Então a criatividade também está muito atrelada a isso. Você pensar à frente do seu tempo e também tomar coragem, porque é uma coisa que a galera não está acostumada. Pois é, e me lembrei também de um caso da Toyota, porque ela estimula os funcionários a sugerirem melhorias. Eles recebem incentivos para propor ideias, mesmo as pequenas, né? E isso mostra como a criatividade pode, assim, e deve, né, vir de todos os níveis da organização, né? Para as pessoas se sentirem parte do que elas estão trabalhando de fato. Isso faz total sentido. Quando a base está envolvida, as soluções ficam mais conectadas com a realidade da operação. E isso é uma grande lição para quem está começando. Criatividade é sobre enxergar diferente o que todo mundo já vê igual. E também existe o exemplo da Netflix. Eles inovaram não só com o produto, mas também dentro da gestão. Criaram a cultura de liberdade com responsabilidade. Os funcionários tiram férias quando quiserem, não tem horário rígido e podem propor ideias em qualquer área. E isso mudou a forma de gerenciar equipes e incentivou a criatividade em todas as frentes da empresa. Sim, Lucas. E isso é bastante interessante porque cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para sugerir coisas novas. É muito mais fácil pensar fora da caixa quando você sabe que a empresa valoriza isso. A confiança que eles demonstram ao não controlar os horários mostra que o foco é no resultado, não em controlar o tempo das pessoas, o tempo que você fica no escritório. Não.
O foco deles é no resultado, entendeu? Bom, beleza. Mas será que a criatividade realmente é uma habilidade que qualquer organização pode implementar? Porque a gente conversou ali sobre a questão que não é sobre só slogans, publicidade, mas agora falando um pouco de nichos, né? Qualquer organização, será que pode colocar criatividade ali? Ou, sei lá, alguma pegada mais tradicional, né? Talvez não seja muito interessante, né? Depende muito da cultura ou da mentalidade da empresa, será? Ótima pergunta, José. Na minha opinião, depende sim da cultura e da mentalidade da empresa. Uma organização que valoriza erros como parte do aprendizado tem mais chances de ver ideias novas florescendo nela. Em empresas muito rígidas, muito engessadas, a criatividade pode acabar sendo sufocada. Mas isso também não quer dizer que não possa mudar. A cultura pode ser mudada com o tempo, entendeu? Começa com pequenas aberturas e evolui para uma mentalidade mais flexível. Mas sim, dá para mudar uma empresa que tem uma cultura mais rígida para uma cultura mais flexível, que aceite novas ideias e esteja disposta a ser mais criativa, né? Ou seja, a criatividade é uma construção coletiva, porque ela depende tanto da liderança quanto da abertura dos colaboradores para pensar diferente. Criatividade é um conceito que vai muito além de pensar fora da caixa. Ela está na forma como a gente resolve problemas, como propõe soluções e até na forma como aprimoramos processos internos. E como futuros administradores, o nosso papel vai ser sempre estar à frente dessas transformações. A criatividade, ela pode ser o diferencial, né, entre uma boa administração ali e uma administração excepcional. Bom, queria agradecer você, Cauã, novamente, né, pelo convite, né, que você aceitou e agora pela rica troca de informações que nós tivemos aqui. Foi um papo cheio de insights mesmo, cara. Muito obrigado aqui. Com certeza vou levar isso aqui para minha vida e para o mercado de trabalho. Eu que agradeço. Foi ótimo poder compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo e ver que criatividade também é coisa de administração, sim. Eu queria deixar um agradecimento especial ao professor Tureta, porque foram as aulas dele que acenderam essa faísca em mim sobre o tema. E com certeza, né, sem as aulas dele, a gente não teria capacidade de ter uma conversa desse nível, né? Então, eu queria deixar aqui esse agradecimento especial também. E aí fica a provocação para você que está ouvindo. O que você pode fazer de diferente ainda hoje, no seu trabalho ou então nos seus estudos? Criatividade começa no pequeno. E por hoje é isso, pessoal. Obrigado por nos acompanharem no Além da Planilha. No próximo episódio, vamos continuar desafiando as formas tradicionais de pensar a administração. E lembrem-se, administrar é mais do que apenas números. É também sobre criatividade, inovação e, claro, sobre pessoas. Até a próxima. Calma aí. Não se esqueçam de seguir a gente no seu app de podcast favorito. Compartilhar com todos os seus colegas. Valeu demais por estarem aqui com a gente e até o próximo Além da Planilha.